Boa tarde, José Dias Neto. É um prazer falar mais uma vez com você. Uma boa tarde também a Caliel e a todos os telespectadores e ouvintes aí do programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. José Dias Neto, como você antecipou, trata-se de uma ação que impetrei na semana passada junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Essa ação, ela decorre de estudos que realizei num mestrado acadêmico que fiz na Universidade Católica de Santos, onde minha dissertação foi sobre democracia participativa no Brasil. Eu fiz uma análise da pouca utilização de mecanismos de participação popular na tomada de decisões. A nossa Constituição Federal e a estadual também prevêem a existência de plebiscito, de referendo e de leis de iniciativa popular. E fiz ao longo da minha análise da dissertação, inclusive, que se tornou uma obra, tem um livro publicado sobre o assunto, está aqui. Fiz uma análise crítica acerca da pouca utilização desses mecanismos. No Brasil, nós tivemos apenas até hoje, no âmbito nacional, um único plebiscito que foi realizado, que estava previsto na Constituição Federal sobre regime e forma de governo aqui no Brasil. Tivemos um único referendo nacional, foi sobre o Estatuto do Desarmamento, e leis de iniciativa popular, muito embora se apregoe aí que tivéssemos algumas, como a lei da ficha limpa, na prática, nenhuma lei até hoje aprovada foi efetivamente, tramitou como lei de iniciativa popular. Então, fiz uma análise crítica e observei durante esses estudos que aqui na Paraíba, a nossa Constituição Estadual, e foi algo surpreendente que até hoje nunca vi ninguém falar sobre isso, ela traz um artigo específico determinando a realização de plebiscito para decidir o nome da capital. O artigo 82 da Constituição Estadual da Paraíba, no ADCT, diz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral realizará consulta plebiscitária a fim de saber do povo de João Pessoa qual o nome de sua preferência para esta cidade. Veja, está explícito na nossa Constituição Estadual, foi colocado pelos legisladores originários, pelos constituintes originários, essa determinação de que eles, constituintes, não tinham legitimidade para decidir o nome da capital, que aquela decisão ela tinha que ser tomada pelo povo. Então, não foi uma ideia que surgiu da minha cabeça, está na Constituição Estadual, única e exclusivamente eu requeri ao Tribunal Regional Eleitoral que dê vazão, que execute na prática essa determinação constitucional e dê direito ao povo de decidir, através de um plebiscito, qual é o nome que quer para João Pessoa, inclusive que pode permanecer o próprio nome de João Pessoa. O foco da questão não é a mudança do nome, mas que o povo possa decidir e, enfim, dar vazão a essa imposição constitucional. Raoni, diante desse levantamento, através desse seu estudo, inclusive científico, realizado durante esse período, em que foi constatado que, embora houvesse na Constituição a proposta, a obrigatoriedade desse plebiscito, ele não ocorreu. Você teve, por exemplo, informações de por que não houve esse plebiscito ou por que ele foi ignorado? Olha, fiz sim, obviamente fiz um levantamento aprofundado sobre isso, inclusive na época da Constituinte, que foi em 1989, houve um debate profundo que não se chegou a um consenso na Assembleia Legislativa e por isso que se delegou ao povo essa decisão e após isso sempre volta uma celeuma do ponto de vista político sobre isso, Existiram ao longo das últimas décadas, afinal de contas já temos 34 anos da nossa Constituição, surgiram movimentos políticos buscando a mudança do nome, mas sempre é um tema muito polêmico. Tanto que agora, e isso, aí eu não sei por qual motivo, nunca se atentou para isso, mas atento a isso, busquei junto à instância competente, que é o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que seja implementado esse dispositivo constitucional. Inclusive, busquei através de um mecanismo constitucional pouquíssimo utilizado. Inclusive, na busca que eu fiz de jurisprudência, são raríssimos os casos da utilização desse mecanismo constitucional chamado mandado de injunção. É um tipo de ação específico para você tornar execuível alguma norma que precisa de algum comando normativo posterior. Então, no caso, requeria ao Tribunal Regional Eleitoral que ele, Tribunal Regional Eleitoral, edite uma resolução, como assim é de sua competência, uma resolução estabelecendo as regras para esse plebiscito, abrindo, obviamente, um calendário eleitoral para inscrição de pedidos, de nomes, ao final que se faça propaganda sobre defesa de bandeira A ou B, reiterando que não tem um compromisso com nenhuma das posições, não tem um nome pré-definido que eu queira,
Inclusive, vou votar, caso seja deferido o plebiscito, como um eleitor comum, não vou defender nenhuma bandeira mais na frente. Então, diante desse calendário eleitoral, ao final, desaguando, assim espero, na realização desse plebiscito, que pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre todos os plebiscitos no território nacional, esse plebiscito deva ocorrer, se for deferido, junto com o primeiro turno das eleições municipais do ano que vem. Então, no dia 6 de outubro de 2024, que é o que dispõe a resolução do TSE sobre a matéria. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não sei por qual motivo até hoje não se tentou, creio que por conta desse impasse, se deve se mudar, se não pode se mudar, há análises de caráter histórico envolvidas, enfim, há paixões envolvidas, inclusive, de questões familiares, seja a favor ou contra, enfim, mas tento abordar agora, trazer de forma inovadora pela primeira vez uma discussão no campo estritamente jurídico e judicial. Raoni Caliel Conrado, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, no caso, seriam dois momentos. Primeiro, um plebiscito para saber se a população é a favor de uma mudança de nome e depois se definiria qual seria essa mudança de nome. Já tem alguns nomes colocados para substituir o nome de João Pessoa? Não, Caliel, um pequeno reparo, inclusive foi oportuna demais sua pergunta para esclarecer a população uma coisa. Como eu disse no início, o objetivo dessa ação é de incitar a população a conhecer esses institutos de participação popular e que, a partir disso, muito embora seja uma matéria, em tese, de menor importância, mas muito embora que muita gente considere importante, como eu, mas que isso seja um primeiro passo para que outros plebiscitos sejam realizados, referendos sejam realizados, porque a Constituição Federal dá esse poder ao povo, e ela não dá por uma vontade própria, mas sim porque o poder emana do povo, assim está disposto no artigo 1º da Constituição, que todo poder emana do povo e por ele deve ser exercitado, seja através de representantes, seja diretamente. Então nós, povo, população, temos o direito e o dever de exercitar esses mecanismos de participação. Então, esse esclarecimento, que essa é a diferença entre o referendo e o plebiscito. O constituinte paraibano, de forma muito sábia, compreendo eu, escolheu a figura do plebiscito e não do referendo, porque o referendo, e a gente pode se lembrar do Estatuto do Desarmamento, no referendo primeiro se decide, o legislativo decide determinada matéria e depois delega à população dizer se referenda ou não aquela decisão, se concorda ou não com aquela decisão. Então é uma resposta binária, de sim ou não. No caso concreto, a Constituição prevê a realização de um plebiscito. Esse plebiscito significa que não existe uma posição previamente tomada, ou seja, a nomenclatura atual, eles constituintes entenderam como ilegítimas, ela só passará a ser legítima depois que o povo decidir. E sendo através de plebiscito, devem ser colocadas já no primeiro momento várias opções de decisão. Então, o plebiscito, caso ocorra, não é para dizer se concorda ou não com o nome de João Pessoa. É para dizer qual nome você quer para a cidade da capital. E assim está disposto na Constituição Estadual. Eu vou ler mais uma vez, é um artigo muito pequeno que diz, artigo 82. O Tribunal Regional Eleitoral realizará consulta plebiscitária a fim de saber do povo de João Pessoa, aí vem, qual o nome de sua preferência para esta cidade. Então é uma pergunta aberta e que comporta várias alternativas. Raoni, por ser uma proposta aberta, isso não pode acabar inviabilizando, porque de repente, se for consultar toda a Paraíba, cada um vai citar dezenas, centenas e milhares de nomes. Ou já se tem uma pré-lista, digamos assim, de supostos nomes para substituir João Pessoa. Segundo, já se tem uma data para acontecer esse plebiscito? Se não tem, o que é que está faltando para que saia do papel e de fato se torne um plebiscito de consulta a toda a população da Paraíba? E aí eu aproveitaria para fazer também uma indagação que complementa isso que Conrado acaba de colocar, Raoni. Nós sabemos de que há alguns anos já tem um movimento na capital, e aí eu diria não somente em João Pessoa, mas em toda a Paraíba, de artistas, de músicos, até mesmo de políticos que pedem essa mudança no nome da capital e que já defendem, por exemplo, há quase 10 anos, de que a capital deveria se chamar Paraíba, inclusive sem o I, e que fosse com HY, Paraíba, como era, inclusive, anteriormente, nos primórdios do nosso estado. Eu aproveitaria para saber qual a diferença, por exemplo, dessa luta popular, desses artistas,
desse pedido, inclusive dessa ação judicial que você implementou e ingressou no Tribunal Regional Eleitoral? Excelentes perguntas. Primeiro, destacar que uma diferença básica é que nesta ação judicial eu não estou defendendo determinado nome, determinada bandeira, como este movimento que você acabou de falar, bem pontuado, defende determinado nome, que é o nome Paraíba. Eu defendo a consulta popular. Com isso, destaco também que não é objetivo dessa minha ação e nem dessas minhas participações em programas ofender, macular, diminuir a imagem da pessoa que foi João Pessoa, do político, do cidadão que foi João Pessoa. Muito pelo contrário. Me restrinjo, e aí é uma grande diferença a esses movimentos, ao debate de permitir a população votar, né, que é o que está disposto na Constituição. E a diferença básica, inclusive, é porque esses movimentos eles buscavam, através de um movimento político, junto à Assembleia Legislativa, junto à Câmara de Vereadores, de que esses órgãos, esses poderes, pautassem essa votação. Eu estou indo por um outro caminho, um caminho mais isento, um caminho exclusivamente judicial, junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que é quem tem a competência e a atribuição de realizar esse plebiscito, que na minha ótica já foi determinado pela Constituição Estadual. Então, e aí respondendo à pergunta de Caliel, a questão dos nomes, do quantitativo de nomes, quais seriam os nomes, isso aí deve ser uma decisão do próprio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, criar critérios, obviamente, para não ficar uma lista indefinida. Por exemplo, o que é que pode ser feito? O TRE elaborar um ponto de corte, uma cláusula de barreira para dizer, olha, se grupos da população, como esse movimento que você acabou de citar aí, por exemplo, se um grupo se organizar e reunir até 1% do eleitorado, 0,5%, ou 10 mil assinaturas, 5 mil, enfim, elaborar algum número, se reúna a quantidade de assinaturas que justifica a legitimidade de incluir este nome na votação. Então, mas isso aí caberá ao TRE. E aí, respondendo de forma mais detalhada a própria pergunta de Caliel, a questão do prazo, né? Na verdade, eu ingressei com ação judicial, tá? É importante que isso fique claro também, que isso não está decidido. Eu ingressei com ação judicial na semana passada, essa ação vai percorrer os trâmites, é certo que esse tipo específico de ação, o trâmite ela é muito célere, né? Deve ser intimada, talvez essa semana, tanto a Assembleia Legislativa como a Advocacia Geral da União, para que se manifestem em até 10 dias sobre o pedido. Depois disso, deve ser remetido à Procuradoria Regional Eleitoral da Paraíba para emitir parecer, e em seguida o processo deve ser marcado para julgamento pelo plenário do TRE, que aí sim é quem vai ter a competência de decidir, primeiro, se vai ter o plebiscito, que eu espero que tenha, e segundo, quais seriam as regras desse plebiscito, inclusive esse calendário de inscrições, de defesas, enfim. A matéria está agora sob a relatoria do desembargador Leandro dos Santos, foi sorteado pelo Tribunal Regional Eleitoral a partir de um sorteio efetivo automático pelo sistema, para ser o relator da matéria, né? Ele, inclusive, já deve despachar nos próximos dias, determinando, creio eu, essa notificação das autoridades, para em seguida ele dar andamento. Então, eu participo desse processo na condição de requerente, mas o verdadeiro ator e quem vai decidir é o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Raoni, a essa altura do campeonato, há séculos que é conhecido como João Pessoa, a essa altura do campeonato, tem vantagem em abrir um plebiscito para uma mudança de nome? Por que o mudar de nome? O que é que a Paraíba vai ganhar com isso? É só uma questão de marketing, uma questão estética, ou tem algum outro ou outros benefícios que poderão surgir dessa possível mudança de nome da Paraíba? Primeiro, democracia não quer demais, democracia participativa mais ainda, né? Então, isso é uma tentativa de estimular a população a buscar mais os seus direitos, a buscar ser ouvido em grandes temas, como, por exemplo, aqui em João Pessoa está se discutindo muito agora sobre o alargamento da faixa de areia das praias, o engordamento. Então, a população entende que também tem que ser ouvida sobre isso, realizar plebiscitos sobre isso. Então, isso é uma tentativa de estímulo para grandes debates serem travados e ouvir a população a respeito dessa matéria. Um pequeno reparo que esse nome nós temos há cerca de 90 anos aqui na Paraíba. Nós tivemos outros nomes antes de João Pessoa que perduraram por um prazo muito maior. Então, inclusive, os deputados constituintes decidiram que era preciso decidir 34 anos atrás, 33 anos atrás, quase 34. Então, eu creio que é um tema que não se perdeu ao longo do tempo. Essa questão, se neste momento deve se mudar ou não deve mudar, eu creio que
pode participar, obviamente, na época própria, na defesa das pessoas que forem defender a tese da manutenção do nome João Pessoa. Então, isso, obviamente, deve entrar na balança. E aí a população vai pesar se isso pesa mais do que algum outro nome. Aí eu não sei, aí não vai me caber, como eu disse, não vou entrar depois na defesa de nome A ou B, nem que deva ser João Pessoa, nem que deva mudar, nem que deva ser Paraíba, enfim, qualquer outro nome. Então, a defesa aqui, eu creio que é muito oportuna, é pela democracia, pela participação popular na tomada de decisões, e é isso que eu pretendo incutir na mentalidade da população paraibana, e creio que isso já tem servido para despertar na população, inclusive, esse desejo de debater mais, de ser mais ouvida, de não simplesmente a cada 2 anos ir às urnas e depositar o voto no seu representante. Então, a Constituição também nos dá essa outra modalidade de participação, não só do voto, mas também de forma direta.